Oi, gente! Hoje aqui é 19 de março, a gente tá num período de Spring Break, a gente fala aqui, mas é uma mini férias no período da primavera que as crianças têm. As escolas fecham e muitas escolas e universidades foram fechadas semana passada, porque depende, não, nem todas as escolas e universidades têm o mesmo período na mesma época, geralmente é uma, duas, 3 semanas à parte. E as que tiveram o break, spring break, as mini férias na semana passada, tiveram estendidos também para essa semana. Eu tô nessa semana, tô em casa e parece, não, com certeza todos serão estendidos por mais um período que a gente não tem ideia. Você sabe que a gente tá passando com o vírus, né, o coronavírus. Aqui a cidade de Dallas está parada. É incrível, você dirige na hora de tráfego pesado e tá tudo livre. Os supermercados estão abertos, mas com prateleiras vazias. E tem os bares, restaurantes, os ginásios, todos os esportes foram cancelados e não, academia de ginástica fechado, tudo tá fechado. E é um tempo de reflexão e eu tenho feito um estudo que eu queria compartilhar com vocês, porque eu nunca na minha vida acreditei no arrebatamento. Tadã! Que surpresa vocês estão tendo agora, né? Mas eu nunca acreditei porque também eu nunca estudei e ninguém nunca me falou. Eu sempre escutei falando, algumas pessoas falando sobre isso, mas eu sempre assumi eles falavam arrebatamento secreto. E eu achava que isso era uma coisa que a igreja tinha entendido errado. Então eu dizia, para mim não faz falta, não quero ir nessa área, até porque eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, ele é o meu salvador pessoal e eu quero estar do lado certo quando Jesus voltar. Eu sei que ele vai voltar. Então, como e quando, eu não sei, mas parando para pensar e tendo tempo de ler a Bíblia, porque infelizmente, né, a gente deixa esse mundo aí tomar conta do tempo da gente e a gente não tem tempo para as coisas que realmente são essenciais, que é estudar a palavra de Deus, com muito mais você parar para pensar, para pedir ao Espírito Santo para lhe orientar. E eu decidi abrir a Bíblia para estudar isso, porque eu estava num estudo bíblico, a gente estava estudando o livro de Apocalipse, e eu pensei assim, deixa eu ver, eu nunca fui, quem me conhece desde criança, desde pequena, desde jovenzinha, sabe que eu nunca aceitei o que os pastores dizem lá na frente na igreja. Eu sempre vou para a Bíblia para falar, para ver se o que é falado está de acordo com a Bíblia. E eu algumas vezes me dei em situações meio problemáticas, porque eu fazia muita pergunta que era meio inconveniente. Mas eu não me envergonho de ser inconveniente com a palavra de Deus, porque a gente precisa estudar. A gente precisa ver, procurar, e não simplesmente ir com as massas e aceitar o que é dito. Então, eu comecei a ler a Bíblia, o livro de Apocalipse, muito difícil de entender, né? Mas uma coisa que eu percebi logo é que no início do livro é dada uma promessa de que haverá uma bênção para os que leem o livro. O único livro na Bíblia que tem essa promessa. Você já começa lendo o livro sabendo que há uma promessa. E quando você vai um pouquinho atrás para o livro de Mateus, os evangelhos, Mateus, João, Lucas, Marcos. Imagina, é difícil ler várias línguas e depois você fica tentando colocar só em uma, me perdoem. Mas nos evangelhos, você vê que em um dado momento, Jesus fala para o grupo de discípulos. Ele diz assim: tem alguém aqui nesse grupo que não vai morrer antes de ver o reino de Deus. Aí você vê o povo fazendo um monte de teologia em cima disso e fazendo algumas explicações.
Mas quando você lê o livro de Apocalipse, você vê exatamente que aquela promessa foi cumprida na pessoa de João. Ele era o discípulo amado, ele foi escolhido para tomar conta da mãe de Jesus depois que ele foi crucificado, e a João foi dada a honra de ver o kingdom, de ver o reino de Deus. Não que eles pensavam que Jesus estava voltando e ia estabelecer o reino, né? E era assim que eles iam ver. Eles achavam que Jesus ia voltar ali naquela época quando os discípulos ainda estavam vivos, e foi morrendo um por um, e agora só tinha João. E cadê que o Messias não aparece? Mas João foi levado à ilha de Patmos. Ele teve uma visão, ele viu o reino de Deus, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, você vê que a Bíblia nunca se contradisse. Ela nunca, em nenhum momento, Jesus falou: eu vou voltar quando vocês ainda, na época de vocês, dos discípulos. Ele não falou isso. Ele falou: tem alguém aqui que vai ver o reino de Deus. E a João foi mostrado isso. Então, o livro é fascinante. Se você tem uma Bíblia aí, pega a Bíblia, comece a ler. Não leve só o que eu tô dizendo para você agora, não, porque foi uma revelação que eu tive e eu tô assim, muito em fogo para dividir isso com vocês. Por exemplo, eu queria saber, né, como é que essa história de arrebatamento, como é que é, será que Jesus falou pra gente como é que vai ser a volta dele, como é que as coisas vão acontecer? Uma coisa a gente pode estabelecer: Jesus sempre fez a analogia do casamento. Vocês sabem que Jesus, ele era judeu, ele era nascido de família judia e todos os seus seguidores eram judeus. A promessa veio para os judeus primeiro. A gente não pode negar isso. Jesus veio para o seu povo, o povo judeu. E a parte do plano era que o povo judeu levasse essa mensagem de um Salvador para todo o mundo, para todas as nações, para todas as tribos, línguas. E isso não aconteceu. Aí será que foi o plano de Jesus que falhou? Jesus, Deus, não falha. Ele não tem um segundo plano. O plano dele é esse e é esse. Para de dizer, o plano B. Você pode ter um plano B, eu posso ter um plano B. Eu até acho que a gente deveria ter sempre, né? Sempre ter uma saída. Mas Deus não tem plano B. Deus planejou tudo desde o início. E aí, como é que a gente entende isso com relação ao casamento? Primeiro, eu queria umas coisas que eu coloquei aqui para considerar. Eu fiz uma analogia, assisti alguns livros e pedi alguns vídeos. Eu estava pedindo a Deus orientação, e todas as vezes antes de dormir eu orava e assistia um estudo bíblico. E alguns faziam sentido, eu voltava e acordava e vinha e abria a Bíblia. E alguns faziam sentido, mas outros não. Mas uma coisa foi dita em um dos vídeos. Jesus fala numa ceia de casamento que vai ter uma comemoração. E ele sempre relaciona o reino dele com o casamento. O noivo, a noiva, né? E então eu fiquei sem entender queria realmente fazer uma conexão com isso. E aí eu vi, alguém fez uma menção com relação a isso, e eu fui dormir pensando e acordei e eu disse: meu Deus do céu, é isso. Olha só, o povo judeu acredita em milagres, porque o povo judeu viu as pragas caindo no Egito. O povo judeu viu maná cair do céu. O povo judeu viu a sarça ardente. Eles não viram, mas Moisés viu e ele passou a experiência. O povo judeu viu o mar se abrindo e eles passando por terra seca. Então, de milagre, o povo entende. Então, a gente sabe que tem um véu colocado
lá em Romanos 11, que eu queria muito sempre entender como é que eles, como diz que, a mensagem foi dada para o povo de Israel, mas o povo de Israel já rejeitou. Aí vem os gentios, que é a chamada igreja, e é dessa maneira que o povo de Israel vai ser libertado, vai ser salvo. E eu queria saber que maneira, como essa maneira? Porque diz assim, o número de gentios vem, e aí quando esse número acontecer, aí é assim que todo o povo de Israel vai ser salvo. Não faz sentido. Gente, para pensar. Se um arrebatamento acontecer, o arrebatamento da igreja acontecer, é o maior milagre do mundo. E é o que vai trazer Israel aos joelhos, aos pés de Jesus, e dizer, ele era o Filho de Deus. E eles vão dizer, como a Bíblia fala, que eles vão chorar e eles vão sentir o sofrimento de como um pai, uma mãe sente sofrimento por perder um filho, uma filha. E a Bíblia diz também que a igreja, a igreja que eu falo, deixa eu deixar bem claro, a igreja são aqueles que acreditam e são convencidos de que Jesus é o Filho de Deus. E eles se tornam imitadores dele, imitadores de Jesus. Isso tem lá em 1 Tessalonicenses 1:5, você pode ver. Mas o crente se torna membro, por exemplo, o judeu, quando ele passa a acreditar que Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach, ele é o Messias, ele é o Salvador, quando ele acredita e passa a segui-lo, ele se torna um crente. Ele faz parte do que é chamado a igreja num todo, que não é um templo, não é um quatro paredes, é um povo que acredita em Jesus, porque o povo que acreditava em Jesus na época que Jesus estava aqui eram os judeus. A mensagem foi dada para o povo que não era judeus, os chamados gentios. Quando os gentios se convertiam e achavam, e convertia, a palavra converter é meio complicada, eu uso só para um entendimento melhor. Mas eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e o seguiam, eles se tornavam crentes. E a mesma coisa era com o povo judeu, que acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, eles se tornavam crentes. O gentio, o judeu, quando ele se converte, ele torna-se um crente, parte da igreja, para ficar claro, né? Mas quando um gentio se converte e acredita que Jesus, o Messias de Israel, é o Filho de Deus, ele não se torna Israel espiritual. É muito importante parar para pensar nisso, porque a Bíblia você não encontra respaldo na Bíblia para um Israel espiritual. Nunca. A igreja é a igreja, Israel é Israel. O povo que acredita em Jesus é um povo especial escolhido. Vem de todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, tá? Então, acho que é o capítulo 6, lá no livro de Apocalipse. A igreja não é mencionada, mas depois, só no final é que a igreja é mencionada. Mas o povo santo, um povo santo é mencionado durante o período da tribulação. Da tribulação, não é a tribulaçãozinha que a gente passa aqui, começa agora com o vírus, não. A tribulação do Apocalipse é a ira de Deus. E a ira de Deus, a gente não está destinado para passar por ela. O que acredita em Jesus não vai receber a ira de Deus. Não confunda a ira de Deus com tribulação, tá? Ok. Quando você vai para o livro de Daniel, você lembra que o anjo fala para Daniel: 70 semanas foram decretadas para o seu povo, Daniel. O seu povo, que era o povo de Daniel? Daniel era americano? Não. Daniel era brasileiro, dinamarquês? Não. Ele era do povo de Israel. Então o anjo disse: Daniel,
70 semanas estão marcadas, decretadas para o seu povo, Daniel. E para a sua cidade santa, Daniel. A cidade santa de Daniel não era Vaticano, não era Rio de Janeiro. A cidade santa de Daniel é Jerusalém. Quando ele diz, ore para que a sua fuga não se dê no sábado, ele não estava falando para os adventistas. E nem estava falando para os mormons ou os Assembleias de Deus. Ele estava falando para o povo de Israel. Porque naquela época não tinha adventista. Era o povo de Israel. Era o único povo que guardava o sábado. Lembra? O povo de Daniel. A cidade santa de Daniel. Entendeu? Então, o povo de Israel não acredita que Jesus é o Messias. Muitos têm chegado a acreditar. Eu sou, faço parte de uma congregação messiânica, fiz por muitos anos uma igreja, uma sinagoga meio que ortodoxa, mas eu vi muitos judeus acreditando no Messias. Eu vi muitos judeus acreditando que Jesus, Yeshua, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, é o Messias de Israel, o Messias prometido. Eu vi com os meus próprios olhos e muitos estão acontecendo, muito está acontecendo, muitos estão se tornando também e acreditando, o véu caindo, né? As escamas caindo dos olhos, como Paulo profetizou. Paulo escreve em Romanos 11, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que o número total de gentios tenha chegado. E desta forma, todo Israel será salvo. Isso que eu falei para vocês. Era difícil para mim acreditar. Como? Que desta forma? Entendeu? É um milagre. Já pensou quando o povo de Israel de repente se encontrar aqui e o povo o povo da igreja que eles achavam o povo de Israel que eu falo, o povo que não acredita em Jesus, e de repente ver um mundo desaparecido, é um milagre que de proporções de Mar Vermelho, entende? Então, aí eu fiz uma analogia com relação ao casamento. Olha só. A tradição. Essa tradição, ela ainda é bem vista no meio ortodoxo. Eu fui uma dama de honra no casamento judeu e eu vi alguns detalhes aqui, mas eu não estava dentro de um sistema ortodoxo, ultra-ortodoxo, que ainda é muito parecido com isso tudo que eu vou falar para vocês aqui. Mas quando Jesus estava aqui na Terra, era desse casamento que ele se referia. Era assim que acontecia na época dele. Olha só, olha a tradição do casamento e o arrebatamento da igreja. Primeiro, o pai do noivo, ele escolhe a noiva. A gente acha meio estranho isso, né? Porque são os casamentos arranjados. E que crueldade, né? Mas era assim que era feito. O pai do noivo escolhe a noiva. E aí, o pai do noivo paga um preço pela noiva. João, Atos, 1 Coríntios. E eu tenho tudo isso aqui escrito. Quem quiser pode me mandar um e-mail e eu posso mandar esse ensino escrito para você. Deus pagou o preço pela noiva. Ele pagou o preço com o noivo, seu próprio filho. Nesse momento é assinado um contrato. E esse contrato, em judaísmo, ele é ketubah. Toda casa de judeu tem uma ketubah na parede, que é o contrato de casamento, estabelecendo a família. E Jesus, Deus assinou um contrato. Ele falou só, a noiva é minha. E ele pagou com o preço do filho dele. E ele assinou o contrato. Já viu que coisa linda? É lá em João 4,16, Atos 20, 28, 1 Coríntios 6, 20. Aí depois o pai do noivo fornece a noiva. O pai do noivo fornece a noiva tudo que ela precisa para se preparar para o casamento.
ela vai ter dinheiro agora para ir comprar linhos finos para fazer o seu vestido. Ela vai para casa dela. Para ela é dado um véu e ela coloca o véu no rosto. Ela vai para casa e vai agora se preparar para o casamento. No livro de Romanos 12, 6, João 14, 15, 1 Coríntios 12, 8, foi dado para a igreja, foi dado para os que acreditam em Jesus, foi dado o Espírito Santo para ser o confortador da noiva. E a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem os dons espirituais que foi dado por Deus. A gente tem tudo nas mãos da gente para a gente se preparar e se purificar para encontrar o noivo no dia do casamento. Aí, a noiva tem um véu, é colocado um véu na noiva, porque o casamento não acontece logo assim. Eles assinam a ketubah, assinam o casamento, mas o casamento não aconteceu ainda. E a noiva vai, ela tem que. Ela anda pela cidade. E o noivo também, preparando-se. Porque enquanto a noiva está preparando o vestido para o casamento, o noivo está na casa do pai, nas terras do pai. Ele começa a construir uma morada para a noiva. Olha que Jesus diz que ele ia à casa do pai. Eu vou para a casa do pai, onde tem muitas moradas, e eu vou construir uma, para que onde eu estiver, você também esteja. Então a noiva está rodando a cidade, se preparando para o casamento. O noivo está rodando a cidade, comprando coisas para construir uma morada para a noiva. Então a noiva está com um véu. E olha o que a Bíblia fala. Agora, vemos como por espelho, em enigma. Paulo se referindo à noiva vendo o noivo, né? A gente não vê Jesus. A gente vê Jesus como um espelho, um enigma. Mas um dia nós o veremos face a face. Então, a noiva e o noivo, se encontrarem por acidente na cidade, eles se veem através do véu, porque a noiva está usando um véu. Então, a noiva também tem um chamado ritual de limpeza, que ainda acontece, que toda sinagoga você tem uma mikvah, que é um tanque batismal, né? Por isso que daí veio o batismo. E uma vez alguém me perguntou, não existe batismo no Velho Testamento? Mas claro que existe. Todo judeu sabe disso. Existe mikvah, existe um tanque batismal, que são os rituais de limpeza. Você não faz nada você precisa fazer. Antes de você, por exemplo, um menino para ser o bar mitzvah, ele faz a limpeza, o ritual da limpeza. A noiva, ela faz o ritual da limpeza como um batismo. E o João Batista do Novo Testamento, ele era responsável pela mikvah. Ele era responsável pelos rituais de limpeza, de purificação. Eu acho que a melhor tradução é purificação. Então, por isso que ele era chamado João o Batista. O João que fazia a imersão, o batismo, que a igreja do Novo Testamento faz até o dia de hoje. Então, a noiva faz isso. Então, assim, todas as coisas que são relacionadas ao casamento, a igreja está preparada, o povo de Deus preparado para fazer. É um casamento. Eu sou a noiva. Eu sei, guys, homens, é meio difícil você se ver como uma noiva, não é? Mas se coloca na parte espiritual do que Deus quer dizer com isso. Nós somos a noiva. Homens e mulheres da mesma maneira. O filho não sabe o dia do casamento. A noiva não sabe o dia do casamento. Até hoje, se você for e ver um casal que tá se preparando para o casamento, você perguntar para o noivo, quando é que é o dia do casamento? Ele vai dizer, eu não sei, só meu pai sabe. Não que ele não saiba. Imagina, hoje em dia, principalmente, o noivo sabe quando vai casar, né? Mas ele diz isso, eu tô falando isso do povo judeu. Eles dizem isso só para honrar o pai. Não, honrando o pai. É o meu pai que sabe. E é o que Jesus falou. Que ele não sabe o dia do casamento. Ele não sabe o dia da volta. Claro que Jesus é Deus. Ele sabe o dia do casamento. Mas ele usava a analogia do que ele falava sempre, que era o casamento. Ele sabe o dia que ele vai voltar.
No ritual do casamento judeu, quando chegou o dia, tá Jesus preparado, terminou de construir a casa, a noiva preparada para vir, alguns amigos também preparados com a noiva, que é lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas e 5 não. Então, o povo preparado se junta com a noiva e um grupo todo de judeus e gentios, um novo homem que Paulo fala no livro de Atos. Ele fala do novo homem em Jesus, que não existe judeu, gentil, escravos, livres, todos somos um povo unido que acredita que Jesus é o Messias. Então, quando o pai vê que está na hora do casamento, sabe o que ele faz? Ele sopra uma trombeta chamada shofar. Ele sopra essa trombeta e todos escutam. O noivo escuta, tá na hora de buscar a noiva. E a noiva escuta também. E os que estão se preparando nas estradas, nas casas, o pai soou a trombeta. Você sabe, entende isso agora? Ao soar da primeira trombeta é quando Jesus vem. Aí Tessalonicenses diz assim, lá no livro de Tessalonicenses, que a igreja, primeiro, os mortos têm precedência. Os que morreram, eles vão subir primeiro. E depois nós que estamos vivos, vamos encontrar com Jesus no céu, nas nuvens. Vamos encontrar com Jesus nas nuvens. Então, o noivo foi e pegou a noiva e trouxe a noiva para a cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento. Olha só. Existe a cerimônia quando eles chegam lá na casa do pai com um pequeno grupo. Eles fazem a cerimônia e o noivo leva a noiva para a câmara nupcial para a consumação do casamento. Eles passam 7 dias em um lugar, lá eu acho que no lugar que ele construiu, que o noivo construiu, e ninguém vê o noivo e ninguém vê a noiva. Eles desaparecem. Ninguém vê a noiva e ninguém vê o noivo por 7 dias. A tribulação, a raptura, ela acontece e o noivo leva a noiva e por 7 anos. A Bíblia fala que um dia como um ano, né? Você pode ir procurar isso aí, eu não vou mostrar onde que tá, porque eu nem lembro aqui, mas 7 anos como 7 dias. Então, por 7 dias, ninguém vê a noiva, ninguém vê o noivo. No livro de Tessalonicenses, é falado também que existe o mal, o anticristo, o homem de pecados, ele vai aparecer. E existe uma força que está impedindo isso de acontecer. Se você parar para pensar, olha só, e ele diz assim, só quando essa força for retirada é que o mal vai permear e aí a ira de Deus vai ser derramada. Se você parar para pensar, nós, através do Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando dentro da igreja, o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo está no meu coração. Você e eu estamos, o Espírito Santo está através de nós, sendo essa força. Porque olha, quem é que segura a barra da maldade entrar aqui? Sou eu que vou lá e voto contra as coisas erradas que estão tentando colocar dentro da família, dentro do povo, dentro para uma maldade generalizada. A gente que está lá segurando, e a gente diz, não, isso não, assim não. Então o Espírito Santo, e a gente ora, e a gente jejua, o Espírito Santo, ele está usando a mim e a você para segurar esse mal. Só que lá o livro de Tessalonicenses diz que quando essa força for retirada, o mal entra. Já pensou que é o arrebatamento da igreja, todos tirados por 7 anos? E então, logo depois que no livro de Apocalipse é dito isso, logo depois disso, ele fala dos 144 mil. E você pode querer dizer que 144 mil é testemunho de Jeová, pagadores do carnê do baú, né, que falei.
Eu lembro do pastor Ivan, muito, muito, muito amado esse pastor. Você pode dizer quem que você queira que os 144 mil são. Mas lá na Bíblia fala pelo nome das tribos de Israel. Os 144 mil são pessoas tiradas dentro das tribos de Israel, representando as 12 tribos de Israel. Então, a tribulação, a ira de Deus vai ser derramada nessa terra. O povo de Israel vai estar aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus. Deixa eu me reformular esse meu pensamento. O povo de Israel que nunca acreditou que Jesus, o Filho de Deus, vai estar aqui nessa terra e vai passar pela tribulação. E vai ver em primeira mão a ira de Deus. O povo que acredita que Jesus é o Filho de Deus, como eu falei para vocês, de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, gentios e judeus, todos eles vão estar separados, como fazendo parte do grande arrebatamento. E depois de 7 dias, que a noiva e o noivo estão longe, que ninguém vê, eles voltam, casamento consumado. E o pai então diz: vamos todos regozijar agora e vamos celebrar a ceia do Cordeiro, que está lá, a ceia do casamento do Cordeiro, que está lá no livro de Apocalipse 19:7. A gente também tem referência em Lucas e Mateus. Então, a nossa redenção está próxima. A gente não tem para onde correr, a não ser para os braços do nosso Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu sempre digo para todo mundo aqui. Você sabe que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Todos os outros caminhos, olha, querendo ou não, todos vão face a face perante Deus um dia. Todos os caminhos da terra, todas as religiões, todas as formas que você pode imaginar de religião, de crença, de não crença, de o que você quiser, todos os caminhos vão levar você perante Deus. Todos os caminhos vão levar você para ver a Deus como um juiz, um justo juiz. O caminho que leva a você ver Deus como um pai é Jesus. Então você escolhe. Você vai ver, vai seguir qualquer caminho que você quiser e você vai ver a Deus como um justo juiz. Você está preparado para isso? Ou você vai ter um advogado no céu que é Jesus e você vai escolher o caminho de Jesus e você vai ver, quando você vai perante a Deus, ele vê você como um filho, porque ele comprou você pelo sangue de Jesus. E quando ele olha para você, ele vê o manto de Jesus sobre você. O que você escolhe? Eu escolhi que Jesus é o meu Salvador. Eu quero um dia estar perante ele, e o dia está muito perto de acontecer. Eu vou perante ele como uma filha, e eu vou chamar ele de Abba, Pai. Qual é a decisão que você faz? Eu podia falar para você aqui muitas coisas que estão levando a gente a acreditar e ver que estamos nos últimos momentos da história dessa terra. Então, vá no seu quarto, vá, mesmo aonde, se você estiver num lugar super público que não pode fazer isso, agora feche os seus olhos, leve os seus pensamentos para Deus e faça uma oração. Uma oração pela primeira vez para aceitar Jesus como ele é realmente o Salvador. E você diz: Jesus, eu sei, eu sou um pecador. Eu tenho feito coisas erradas e todos os dias eu luto contra. Mas eu me coloco em suas mãos agora. O Senhor é meu Salvador. Me cobre com o sangue que foi derramado no Calvário. Eu acredito que o Senhor Jesus é o Filho de Deus.
E eu quero um dia estar na Canaã celestial, que é assim que a Bíblia se refere. E você passa a seguir o exemplo de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A gente se vê, um dia a gente vai se ver. Se eu não lhe ver aqui, eu vou ver você no céu. Que Deus nos abençoe. Está muito perto. Maranata!